Quando o assunto é sobre saúde, bem-estar, informações relevantes para a nossa vida, eu venho aqui na Farmatech. Vocês que me acompanham já sabem disso, né? E hoje eu estou aqui, sabe para quê? Para bater um papo com a Cristine Prato e com o Pedro Vargas sobre as canetas emagrecedoras. É, não se fala noutra coisa no momento, então eu vim aqui tirar dúvidas e saber os prós e contras do uso dessas canetas. Quer saber mais? Então, ó, vem comigo. E agora eu tô aqui com a Cris e o Pedro. A Cris e o Pedro são conhecidos já de vocês, né? A Cris é farmacêutica proprietária aqui da Farmatech e o Pedro também é responsável pelo departamento de desenvolvimento e pesquisa aqui da Farmatech. Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto que está movimentando aí o mercado em geral, como todo, que é o uso das canetas emagrecedoras. Tudo bom, Cris? Tudo bem, que prazer estar aqui, Gigi. E é um assunto muito relevante, né? Muito, demais, né, Pedro? Bastante a gente vê um crescente consumo, né, das canetinhas. Pois é, e por isso eu queria saber de vocês, assim, os prós e contras do uso, né, dessa caneta aí que está sendo tão amplamente divulgada e usada pelas pessoas hoje em dia. Bom, Gigi, eu acho que a gente tem muitas coisas boas para falar. Não sei se vocês sabiam, mas pela primeira vez na história americana, a gente vê aquela curva de obesidade que só vinha crescendo, diminuir. Nem com a cirurgia bariátrica a gente teve um ganho como com o uso das canetinhas, tá? É mesmo, Cris? Não sabia dessa informação. Então é possível sim perder uma grande percentagem da massa corporal, é claro que menos que uma cirurgia bariátrica, mas é o que a gente está começando a ver? Uma série de estudos científicos falando dos benefícios que vão muito além do emagrecimento, Gigi, porque a gente está falando de um controle metabólico. E talvez tudo tenha um envolvimento, as doenças, a saúde, a homeostase do indivíduo tem uma correlação com esse equilíbrio metabólico. Então a gente vai ver estudos desde a parte de melhora de ronco, melhora de coisas relacionadas à sobrevida dos pacientes. E tu bem sabes, né? Eu tive recentemente num congresso nos Estados Unidos, um congresso de dermatologia, e lá também o assunto do momento, dermatologia, foram as canetinhas. E aí o que se falou sobre as canetinhas nesse congresso? Dos benefícios que essa canetinha traz para a dermatologia. Então a gente viu e vê estudos clínicos publicados mostrando que esse equilíbrio metabólico tem uma correlação com melhora de doenças como melasma, como a acne, como a rosácea. Tem estudo até para psoríase, Gigi. Então, sim, talvez elas tenham muitas coisas para trazer de benefício para os pacientes. Como é bom estar escutando tudo isso também, porque a gente nunca sabe, né, Cris? Assim, a gente ouve muita gente usando, a gente sabe que as pessoas saem usando desenfreadamente, muitas vezes, né, as canetas, sem pensar realmente nos benefícios que ela traz. Na verdade, o benefício principal é emagrecimento. Então, tipo assim... Todo mundo quer um emagrecimento rápido, com mínimo esforço, né? É óbvio, não é para todo mundo, é óbvio, tem que ter indicação médica, mas eu recebo, assim, todo mundo sabe, meus amigos, meu círculo, que eu sou farmacêutica, e recebo muito essa questão, mas será que faz bem, etc. Então, sim, é bom trazer coisas positivas do equilíbrio metabólico que as canetinhas podem trazer. Com certeza, né? E Pedro, eu queria saber um pouquinho assim, as pessoas que não gostam, não querem usar as canetas, têm medo de usar as canetas, enfim, o que elas podem usar de suplementos, enfim, para emagrecer? Então, Gigi, a gente tem na farmácia magistral um aporte interessante de substâncias que a gente pode trabalhar. Né? A gente tem, citar nomes, né, para facilitar. A gente tem o Vinogrape,
tá? Que ele é extraído da uva, então ele é rico em polifenóis, ele aumenta a população de Akkermansia a nível intestinal. O que é a Akkermansia? É uma bactéria responsável pela saúde que aumenta os níveis de GLP-1, que é um dos mecanismos da canetinha. Então a gente tem aumento de produção de GLP-1 por aumento da população de Akkermansia a nível intestinal, e com isso, essa informação chega lá no cérebro, reduzindo a vontade de comer. Tá, e como é que toma isso, né? Como é que toma? Toma um por dia? Como é que é? Isso, a dose dele, padrão, é de 600 miligramas, uma vez ao dia, pela manhã. A gente não recomenda o uso dele em shot ou sachês, porque ele tem um gosto muito acentuado de taninos, então as pessoas trancam na garganta o sabor amargurado, né? Então, a gente faz ele em cápsula, via de regra ele cabe numa cápsula só, uma dose pela manhã. Fantástico, né? Fantástico, uma opção. Tem mais opções, né, Pedro? Temos outras opções. A gente tem o próprio Akkermat, que ele também atua aumentando a população de Akkermansia a nível intestinal. Ele é extraído da pimenta. Então, daí, diferente do vinho grape, pacientes que têm úlceras ou síndrome do intestino irritável, um pouquinho de sensibilidade... Hemorroida, né? Hemorroidas. Sensibilidade à pimenta, a gente tenta deixar como segunda opção. A gente prefere o vinho grape. A gente prefere o vinho grape. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o Slim Pro, que ele é extraído da uma proteína do peixe, um peptídeo extraído do peixe, que ele também atua modulando o GLP-1. Tá? É interessante daí fazer o uso do Slim Pro 30 minutos antes das principais refeições. Vamos botar almoço e janta, que são aqui geralmente onde a gente enfia o pé na jaca, né? Almoço e janta, então 30 minutos antes. O Slim Pro também vai modular GLP-1, assim como os outros dois de forma natural. E assim a gente consegue reduzir o apetite. Fantástico, né? Fantástico saber que tem essas outras soluções também, ó. Pessoal que não quiser usar as canetas, tem aí, ó, várias opções, né? E agora eu queria saber um pouquinho das contraindicações, Cris, dessas canetas, né? Porque a gente sabe que tem um pouco de perda de cabelo, enfim. Me conta um pouquinho. Isso foi uma das coisas faladas no meeting da Academia Americana, que o único prejuízo, não o único, né, mas um dos prejuízos das canetas, devido ao emagrecimento rápido, devido à restrição de alimentos, é a perda daquele flúvio telógeno agudo, aquela queda aguda dos cabelos. E olha que interessante, teve uma aula que estava falando sobre o tratamento do eflúvio causado pelas canetinhas, e o tratamento se resumia à ingestão proteica. Então, lembrem que o cabelo é feito de proteína, tá? Isso aqui, essa fibra é uma proteína. Ela precisa da matéria-prima para poder ser feita. Muitas vezes os pacientes fazem uso, nesse momento, de fármacos como o minoxidil para o estímulo do crescimento, mas quando o organismo não tem a matéria-prima, o que ele faz? Muitas vezes ele até vai produzir uma fibra mais frágil, uma fibra mais quebradiça, porque ele não tem da onde tirar a matéria-prima. Então, bem importante que as fontes de aminoácidos, que são matéria-prima para fazer essa fibra, estejam presentes na dieta. A gente vai ver, por exemplo, que uma delas é a metionina. A metionina está nas castanhas, está na carne, está no ovo, mas também outros aminoácidos como a cistina e a cisteína, que são produzidos pelo organismo a partir da metionina. Bem importante, o organismo não produz metionina. Então, se a gente está em restrição calórica, não está comendo quantidade de carne suficiente, quantidade de proteína animal suficiente, a gente não vai conseguir produzir o cabelo da maneira eficiente que poderíamos fazer, por exemplo, como eu disse, associado ao uso do minoxidil, ou mesmo para diminuir esse eflúvio, ou evitar esse eflúvio causado pelas canetinhas. E Gigi, dá para suplementar, dá para fazer isso em cápsula. Então a gente faz muito esses suplementos à base desses aminoácidos, com silício para ajudar na ancoragem do fio. Agora tem um silício novo bem bacana. Se falou muito nesse congresso sobre o óleo de semente de abóbora e seus benefícios também, até na calvície, naquela perimenopausa que a gente fala tanto, né? Olha, já adorei. Eu quero saber tudo, Cris. Proteína, então, tá caindo o cabelo, tem que comer. Muito bem. E Pedro, me conta um pouquinho, assim, eu sei que tem outros suplementos, não sei se a gente chama de suplemento ou não, como o Sindura, enfim, que também ajuda, né, a pessoa a ganhar massa.
que é outro problema, né, Cris? É a perda de massa, né? Então a gente falou da queda de cabelo. Existem estudos que relatam que a perda de massa muscular pode chegar a 24, 25%. Imagina, parece, só 24, 25%. Não, imagina todo o teu peso de massa magra. Uma perda é muito importante. É muito importante mesmo. E mais uma vez tem que usar matéria-prima. Com certeza. Então, Pedro, conta um pouquinho do Sindura, que ele estava me contando um pouquinho aqui nos bastidores, eu já gostei bastante. Então, vamos conversar pelo Sindura, depois a gente migra para os demais. Matéria-prima. Matéria-prima de fato. Mas o Sindura, eu mesmo já utilizei, né? Já contei essa história para ti, já contei essa história para o pessoal de casa, já contei para todo mundo. Porque ele é um suplemento que ele atua em 3 vias, tá? Ele aumenta o óxido nítrico, então aumenta a oxigenação a nível muscular. Ele aumenta o que a gente chama de mTOR, que é uma sinalização no músculo que faz o estímulo do crescimento muscular, né? Então aumenta a força e aumenta a espessura da fibra. Hipertrofia, né? Faz hipertrofia. E aumenta a testosterona. Então, assim, a gente tem 3 vias para diminuir o catabolismo muscular e fazer com que aquela pessoa, mas isso é muito importante, tem que ir na academia no mínimo 4 vezes na semana, né? Tem que fazer. Essa dupla vai, sabe, 4, 5 vezes na semana. Mas os resultados são muito bons, né? Como eu mesmo já testei. A gente vê aumento de força, a gente vê aumento de massa magra, a gente vê aumento de perda de massa gorda, né? Um pouco redundante, mas perde massa gorda, aumenta a massa magra. Substitui, né, Pedro? Exatamente, substitui. Tu troca um pelo outro. Então, é um suplemento que eu particularmente gosto muito, recomendo muito, e quem usa me dá um feedback positivo. Sensacional. Muito bom. E aí, assim, bom, a gente tá falando de estímulo à massa muscular, né? Mas como a Cris comentou, tem que estimular, mas eu tenho que dar o tijolo para esse músculo crescer, né? Então, aporte proteico. Seja da alimentação, né? Comer a carne, comer o ovo, ou também seja de suplementos, que a gente tem aqui na Pharmatec, inclusive. Whey protein, acho que é o mais famoso, né? O mais consagrado deles. Mas tem pessoas que são intolerantes ao whey, não gostam do sabor residual, tem intolerância à lactose, enfim, né? Várias questões. Então a gente pode lançar mão de alguns tipos de colágeno, que não só o Verisol, o famoso Verisol para pele, cabelo e unhas, não, colágenos para aporte proteico. Tá? A gente tem o Genuine 360, que ele tem uma tecnologia patenteada que os caras conseguem saber exatamente o grau de pureza lote a lote. Toda vez que ele é produzido, eles conseguem rastrear toda a produção dele, então ele tem uma tecnologia exclusiva. A gente tem o Body Balance, que ele também é um colágeno bem estudado e bem propagado para aumento de massa magra. Também é um que mexe em mTOR, aumenta mTOR. E o Body Balance também ativa uma enzima chamada MPK, que é uma enzima que quebra a gordura. Olha só, gente, maravilhoso isso, hein? Então, a gente faz essas associações todas, né? Para evitar justamente essa perda de massa magra, né? E até vou fazer um pequeno adendo à questão da flacidez da pele, né? Que as pessoas reclamam, né? Do rosto ficar caído, né? Daí a gente pode lançar mão de um Verisol junto, né? E um silício para ajudar na questão da flacidez. E por último, mas não menos importante, o Peptan, que acho que é um dos colágenos hidrolisados mais antigos, né? E mais difundidos, também vai auxiliar na parte de aumento de aporte proteico. Por isso que é importante, né, a gente falar assim que não dá para usar indiscriminadamente, né, as canetas. A gente tem que estar sempre com acompanhamento médico, enfim, e também, né, usando essas opções que a gente tem assim extras, né, para evitar qualquer problema, qualquer futuro problema, enfim, sempre com muito cuidado, sempre com muita orientação. Por isso que eu digo que cada vez que eu venho aqui na Pharmatec também eu tenho aulas e mais aulas. É muito bom conversar com vocês, porque a gente esclarece muita coisa, né? Então, eu quero, na verdade, agora já aproveitando o gancho aqui, que eu fiquei sabendo, a gente falou em silício, a gente falou ali em outras coisas, eu sei que tem também os cafés que estão chegando por aí. A Cris sempre tem novidade, né, Pedro? A Cris sempre vem com novidade pra gente, agora estão chegando uns cafés novos também. Então, a gente fez os cafés em drips, né, que é aquele que todo mundo pode usar, é o café passado unitário. A gente já tem o que modula cortisol, a gente já tem o que
Trata a celulite, trata a flacidez e melhora a performance física, disposição e performance física. O que a gente trouxe de novo? O Verisol, aqui, então, para flacidez, ao invés de eu usar cápsulas, sachês, eu posso apreciar diariamente o meu café já com a minha dose de Verisol. E o Pedro desenvolveu um café à base de 3 tipos diferentes de magnésio e mais coenzima Q10. Isso, a ideia desse café, na verdade, era melhorar a performance mental, né? Física e mental, porque a gente tem o trio de magnésio, né? Trionato, aspartato e quelado. E a coenzima Q10, mas não é uma coenzima Q10 qualquer que eu escolhi, né? Eu escolhi a Cava Q10, que ela é uma coenzima Q10 com uma biodisponibilidade maior. Traduzindo em miúdos, o organismo consegue absorver ela melhor. Então, a ideia desse café é melhorar aquele brain fog, que a gente chama, aquele... A palavra não vem... A névoa mental, famosa névoa mental, só quem tá na menopausa sabe. Exato, aquela coisa que a palavra não vem, aquela disposição extra que tu precisa, aquele gás extra, pela presença dos 3 tipos de magnésio, né? E, além disso, esses magnésios também atuam em função endotelial, pensando em saúde cardiovascular, função muscular, né? Então é um café performático. A contração e relaxamento das fibras musculares é dependente de magnésio, Gigi. Os ossos são dependentes de magnésio, então ele tem uma série de funções. E a coenzima Q10, eu te comentei contigo, né? Ela é um fator imprescindível para o organismo produzir energia. A última etapa de produção de energia, ela acontece numa organela, que é a mitocôndria, dentro da célula. E essa última etapa, ela só acontece se tu tem coenzima Q10. Então, muitas vezes, o paciente pode ter uma fadiga, um cansaço, e isso pode ser por falta, por exemplo, de coenzima Q10. E uma suplementação é capaz de ajudar. E olha que interessante, muitas das estatinas, né, quem usa simvastatina, entre outros da classe, um dos mecanismos dessas estatinas é evitar que o organismo sintetize colesterol, só que a síntese de colesterol ela é exatamente na mesma via da coenzima Q10. Então, tem muitos pacientes que experimentam dores nos braços, nas pernas, dores muito grandes, justamente pela falta de coenzima Q10 muscular. E a suplementação da coenzima Q10, aí, claro, nesses casos tem que avaliar a dose, é suficiente para controlar as dores causadas pelo uso das estatinas. Muito bem, mas nada melhor do que a gente começar com uma dosinha, com um cafezinho maravilhoso. Eu recomendo quem faz uso de medicamentos para o colesterol, toma um cafezinho com coenzima Q10 diário, que vai ajudar e muito na disposição e tudo mais, que o magnésio também pode trazer. É tanto ativo que tem aqui, olha, na Farmatec, gente, que olha, eu já nem sei, a gente sai daqui, é como se fosse sai 10 anos mais nova, com tudo funcionando, os exames em dia, depois que a gente suplementa, toma um cafezinho, enfim, e a gente realmente aprende demais por aqui. Então eu queria, Cris, agora que tu me mostrasse um pouquinho esse novo café, então, que está chegando aqui na Farmatec. Vamos lá, então. Agora que a gente acabou de degustar esse delicioso café novinho por aqui na Farmatec, aqui, ó, a Cris já até tirou o casaco, ó, já deu até calor aqui nessa. Eu quero voltar ao assunto então das canetas emagrecedoras. Cris, e a creatina? Tão falada creatina. Ela pode ser usada junto com as canetas? Tem algum problema? Não tem? Conta pra gente. Bom, Gigi, deve ser usada. Lembra que a creatina, os seus benefícios vão muito além do que só ganho de massa muscular, que já é algo muito importante para quem faz uso das canetas, mas a gente tem estudos até da melhora cognitiva com o uso da creatina. O que a gente tem que lembrar? Isso me perguntam muito, qual horário tem que tomar creatina? Pode ser a creatina em goma, pode ser a gominha da Farmatec, que é uma delícia, pode tomar em qualquer horário, só que ela demora até 21 dias para ser ativada.
A creatina que a gente toma não é a forma que o organismo usa, precisa passar por 3 reações químicas e isso demora 21 dias. A gente já tem aqui no mercado um ativo que se chama Clonapur, que a gente faz em chocolate, inclusive, que pode ser ingerido diariamente e já é a creatina ativada. Então, para quem esquece, quem não é muito disciplinado, apesar de ter um custo mais elevado, pode ser a opção. Mas para quem é disciplinado, a gominha, uma gominha ao dia, tá ótima, Gigi. As gominhas que resolvem a nossa vida, tão bom pra gente ter na bolsa, né? Quando a gente vai viajar, enfim, pra tudo que é lugar, no carro. É maravilhoso. E Pedro, me diz uma coisa, o que mais pode ser usado junto com as canetas? A gente pode pensar no Pepti Strong, tá? Que ele é um peptídeo derivado da fava, quem diria, né? Da fava, desenhada por inteligência artificial para se ligar no receptor do músculo e fazer, assim, o estímulo do crescimento da célula muscular. Então, a gente... Tem pessoas que acham que substitui o whey, tá? Isso não é uma verdade. A gente vê... Complemento. é um complemento do whey. Whey é matéria-prima, Pepti Strong é estímulo. É estímulo, porque a gente vê na internet as pessoas propagando como um substituto do whey protein. Não são. Mas como ele estimula o músculo a crescer, né? Então aumenta a força, aumenta volume, aumenta a hipertrofia, ganho de massa magra, por tabela a gente reduz massa gorda. Porque o músculo consome gordura, né? Ele precisa de energia, então ele acaba sugando a gordura para si para quebrar e aumentar de tamanho. Então a gente pode associar, como eu falei lá anteriormente, whey protein com Pepti Strong, com Clonapur ou com creatina, né? Fica a escolha. Além disso, a gente tem o Morosil, que o Morosil já é bem consagrado, ele é bem antigo, talvez o pessoal de casa já tenha ouvido falar, que ajuda na redução da gordurinha abdominal. Aquela gordurinha chata, que não quer sair. Incomoda muito, né? Que incomoda muito, daqui a pouco já é verão. Então, assim, o Morosil ele ajuda a reduzir em até 50% a gordura abdominal. 50%? Tem goma, né, Gigi? Esse também tem goma. Também temos em goma. O que é muito importante, que eu gosto, se honesto, gosto de frisar. Mínimo 90 dias de uso. Tá? E não faz milagre, né, Pedro? O Pedro traz essa informação, 50% de redução da gordura abdominal. Mas não adianta nada para quem tem uma dieta rica em carboidratos, não faz uma certa restrição calórica, não faz exercício, não tem um bom estilo de vida, nunca vai alcançar o potencial do Morosil. Isso é bem... Não adianta, né? Não adianta aquela pizza, né? Aquela massa, mas agora no inverno... Potencializa bastante as canetinhas. Eu acho que é uma associação bem inteligente que se faz. Muito bem, muito bem. Então, gente, vivendo e aprendendo, né, bastante aqui com o pessoal da Farmatec. Tintim, muito obrigada, um bate-papo sensacional com vocês e super esclarecedor pro pessoal de casa também, né, com relação ao uso, então, das canetas emagrecedoras tão faladas no momento. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. E hoje a gente teve uma aula com a Cris e o Pedro sobre as canetas emagrecedoras, as famosas canetinhas que estão movimentando o mercado atualmente. Será que são seguras? Será que não são? Enfim, se tu perdeu, rebobina tudo aí que ainda tem chance, assiste esse episódio porque ele tá demais. Gostaram dessa dica? E amanhã? Por onde será que será o Dicas da Gigi, hein? Vem comigo!